Aleluia. Eu daria, como mesmo uma mensagem dispositiva, eu daria ao restante desse capítulo 10 um título de chamado para a esperança. Você crê que foi chamado para ter esperança? Porque a Bíblia diz que o povo que vive sem Deus, que não compreende o perdão dos seus pecados, que não tem salvação, que anda ainda segundo o curso desse mundo, esse povo vive sem esperança. E meu amado, um ser humano sem esperança, ele acabou-se. Mas aí a palavra diz assim aos filhos de Deus: você foi chamado para a esperança. Ainda você tem motivos para ter esperança. Talvez, eu não sei como você chegou aqui, não sei o que se passou tanto pela sua cabeça, né? Talvez você tenha chegado aqui sem esperança para algumas coisas, ou para muitas coisas. Às vezes sem esperança, e às vezes também pensando em até dar um ponto final na própria vida. Isso acontece na vida de muita gente, nas encaladas das trevas da noite, e às vezes nem sabemos, mas pensamentos em pôr o fim na vida, ou o fato de estar perdendo a esperança de querer jogar tudo para o alto. Sabe aquele momento que você diz assim: para mim já chega, eu não aguento mais, eu quero jogar tudo para o alto? Às vezes pode ter pessoas aqui que tenham chegado com esse pensamento, às vezes ter feito uma oração ao Senhor, pedindo a direção a Ele, mas na ideia de querer jogar tudo por alto, pelo fato de não ter mais esperança, por tanta tribulação, por tanta dificuldade, pressão sobre a vida dela, né? Ou também de tomar sérias decisões, de deixar pessoas que foram importantes na sua vida, por motivos às vezes tão pequenos. Às vezes as pessoas não perdem a esperança e querem abandonar pessoas que são tão importantes na vida dela, por motivos tão pequenos, fúteis, né? Ou de estar pensando em tomar decisões, avaliando pela angústia, ou por decepções, de tomar decisões porque está angustiado, ou tomar decisões porque foi decepcionado de alguma forma, pelo fato de perder a esperança, né? E eu vou dizer uma coisa, nesse texto, Deus quer nos mostrar que ainda há esperança, mesmo nos meios das dificuldades. Deus nos mostra que ainda há esperança, mesmo no meio das dificuldades, que ainda há uma luz no fim do túnel, que nem tudo é o fim, tudo se resolve, principalmente quando esperamos em Deus. Amém? Amém. Eu creio, irmão, que Deus tem muita coisa para nos mostrar, que desistir não é a melhor opção. Nunca desistir é a melhor opção para as nossas vidas. Por isso que Ele nos chama a continuar perseverando. Aí você vai ver isso do verso 32 ao 36. Fica atento, eu oro ao Senhor, para que Deus toque o seu coração, para que essa palavra penetre no seu coração, o mais profundo, e Deus fale com você no nome de Jesus. Ele aqui no verso 32 ao 36, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasse grandes lutas e sofrimentos, exposto ao espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tornando-vos co-participante com aqueles que desse modo também passaram, desse modo sofreram, que foram tratados, né? Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes-vos mesmo patrimônio superior e durável. Aí ele diz: não abandoneis, não abandonem. Superior e durável, 35, não
Continuação. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Você compreende, né, amados? Que ele aqui convida aos hebreus, anima os crentes a perseverar. Está um pouco de mistério. Anima os crentes a perseverar em sua fé e conduta cristã em meio à perseguição e das pressões. Entende que o autor aos hebreus aqui, ele está motivando a igreja a continuar perseverando. Você vai ouvir muito essa palavra hoje, perseverar. A continuar perseverando em meio às perseguições, às pressões, às tribulações. Porque, meu amado e minha amada, a Bíblia diz que um dia, a cada dia seu mal, a cada dia você vai encontrar dificuldades, mas há uma graça do Senhor sobre sua vida. Ele diz assim, amados, continue perseverando. Lembrando que os hebreus convertidos, aqueles que estavam ouvindo o autor escrever, eles estavam passando por grandes dificuldades, perseguições, perdendo seus bens, mas o autor diz, vocês precisam continuar firmes. Continuar firmes. No verso 32, ele dá a entender que o quê? Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos que vocês tiveram. Ele aqui está chamando a você, assim como chamou aos hebreus, está chamando a você a pensar um pouco, ter um pouco de reflexão. Ele diz no verso 32, lembrai-vos. Você lembra? Pense um pouco aí, lembra daqueles dias anteriores, em que depois de iluminado, depois que vocês aprenderam, depois que vocês compreenderam a graça, a aliança do Senhor, que vocês foram perdoados, lembram? Vocês passaram por grandes tribulações, é isso que está dizendo, vocês passaram por grandes dificuldades, mas vocês continuaram de pé. Vocês estão lembrados disso? Ele está dizendo aqui no verso 32, lembrai-vos dos dias anteriores, maravilhosos dias, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembra da alegria que gerou no seu coração quando você ouviu a respeito da cruz, que você entendeu que você foi perdoado? Quando vocês lembram disso, lembrem-se de como vocês perseveravam no Senhor. Ele diz aí entre o verso 32 e 36, vocês lembram como vocês eram perseverantes, as lutas que vocês encararam? Muita gente aqui já tem mais de 10 anos de evangelho, outros com 7, 8. Você já passou por tanta coisa, mas por tanta coisa. Aí ele diz, mas lembra do primeiro dia que você entendeu o evangelho da graça, que os seus olhos foram iluminados, e agarrado a essas verdades, seguro, crendo pela fé, enfrentaram grandes tribulações e grandes dificuldades. Quer dizer, tipo assim, e por que agora querem desistir? Entende? Mesmo lembrando que vocês perseveravam, mesmo que isso significasse um terrível sofrimento. Ele diz aos hebreus que sabia que se convertesse ao cristianismo, se confessasse Jesus, levantasse a bandeira do evangelho e pregasse as escrituras, eles iam ser perseguidos, eles iam ser expostos, como a Bíblia diz, colocados como espetáculo no Coliseu, cabeças iam rolar, família ia rejeitar, pessoas iam rejeitar o espólio dos vossos bens, iam perder tudo, mas mesmo sabendo a dificuldade que eles iam enfrentar, eles continuaram perseverando. Que ele diz esse terrível sofrimento que eles iam passar. Aí ele aqui diz, lembram disso? A dificuldade, mesmo conhecendo a verdade, vocês passaram por grandes tribulações. Meu amado, minha amada, a gente não pensamos que o sofrimento seja bom para nós. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer.
A gente faz de tudo para não sofrer. A gente tenta resolver as coisas para não estar sofrendo. A gente trabalha muito para não passar por dificuldades. Sofrimento ninguém gosta de passar. Ninguém gosta de passar por sofrimentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que os sofrimentos, ele edifica o nosso caráter. Ele edifica o nosso caráter e a nossa paciência. Ele forma caráter em nós e nos ensina a ter paciência. Mesmo que a gente não ache bom, mesmo que às vezes a gente queira fugir, mesmo que a gente olhe ao Senhor, por que está acontecendo? Caráter estão sendo formados. Paciência está sendo estabelecida. Às vezes pensamos que as outras pessoas que estão à nossa volta precisam sempre mudar. Às vezes a gente está na posição de que as outras pessoas é que precisam mudar. Mas Deus nos mostra que por meio da sua misericórdia, que a maior mudança precisa acontecer dentro de nós. Mas o errado só eu? Não. As mudanças que precisam acontecer dentro de nós. E a mudança que precisa acontecer em nós, de como enxergamos as coisas. Deus, Ele sempre nos trata, e essa dificuldade que não gostamos, que não queremos, é o que nos molda de fato para a glória de Deus. E a paciência está ligado a perseverar, a esperar. Por isso que Deus nos trata o tempo todo. Por isso que a dificuldade vem. Por isso que se levanta coisas. Estava falando para a irmã hoje, que você leva uma pancada quando você acha que se levantou, daí outro está do outro lado e vai. E é assim na nossa vida. Aí quando você diz assim, agora sim, agora vai, pá, outra pancada. Parece como diz Asaf, é só peia. É só peia. Sabe? Mas nos ensina, forma caráter. E nos ensina a ter paciência. Aí ele diz, lembra? Vocês passaram por grandes lutas e sofrimentos. Ele diz aos hebreus. Eu pergunto para você hoje, quais foram as suas lutas? Desde o dia que a graça te alcançou. Quais foram as suas lutas? Você foi vencido por elas? Ou você conseguiu vencer elas no final da história? Qual foi as dificuldades que você encontrou? Mas você permaneceu firme, com a alegria da graça que te alcançou. Os hebreus, eles passaram por grandes lutas. É o que dá continuação a partir do verso 33. Quais foram essas dificuldades que os hebreus passaram, que o autor está lembrando a eles? Quais foram essas dificuldades? Eles foram insultados e perseguidos publicamente através de várias ações. Perseguidos, insultados, diversas formas para envergonhá-los, por causa do nome de Jesus. Você está aqui? Está compreendendo? Louvado seja Deus. Essa exposição pública e insultos, eles eram feitos como forma de espetáculo. As pessoas daquele coliseu paravam, entravam, um grande público o aguardavam. Cristãos serem soltos, famílias com crianças e leões para o rasgá-los. Até apostas acontecia para ver quem era o último a morrer. E assim os cristãos eram expostos como espetáculos. Eles eram alvo de escarnios, de humilhação, ridicularização pública, possivelmente também tribunais, arenas, como se fossem criminosos. Assim, os cristãos eram expostos, como se fossem criminosos. Era assim que acontecia com os hebreus. Perseguições, sofrimentos. Eles enfrentaram grandes perseguições severas, a ponto de custar a vida. Prisões
espancamentos, em alguns casos até a morte. Era assim que eles eram expostos. Eu pergunto para você, a gente hoje não vive essa situação aqui, graças a Deus. Ainda não. Olha o que estava acontecendo com eles. Aí o autor dos Hebreus diz: animem-se, continuem perseverando, mesmo que você pare dentro de um coliseu. Aí eu olho para essa palavra hoje, se essa realidade dos Hebreus não está acontecendo conosco hoje, e essa palavra também é para nós, é para gerar uma maior, muito mais animação, alegria do Senhor a perseverar nessas verdades, porque as nossas dificuldades são muito pequenas quando olhamos para as dificuldades deles. São muito pequenas, e às vezes nos limitamos às nossas dificuldades, e quando a gente compara a nossa dificuldade com a deles, a gente vê que a nossa é muito pequena, e mesmo assim nos param às vezes. Mas a palavra que ele diz assim para eles: continue perseverando, é a palavra para mim e para você hoje também. Continue perseverando na fé, no nome de Jesus. Sabe o que acontecia com eles? Saques é roubo, eram roubados. Saques e confisco de bens, os bens deles eram tomados por serem cristãos. Tiveram seus bens materiais saqueados e confiscados, como diz em Hebreus 10:34, tirados por causa do nome de Jesus. Mas isso não era motivo ainda para eles desistirem. Eu vou dizer a você por que não era motivo para eles desistir. Porque a esperança deles não estava em coisas aqui da terra. A esperança deles não se limitava às coisas aqui da terra. Por isso que o autor dos Hebreus, o pastor hebreu aqui, ele está cuidando da igreja assim: não desista, porque a sua esperança não está aqui na terra. A sua esperança não está em coisas materiais, em coisas terrenas. Olha o que aconteceu com eles ainda: exclusão social e religiosa. Amados, não tem coisa mais que machuque do que você ser excluído. Podemos às vezes nem até assumir, mas machuca por dentro quando você é excluído de algum lugar, na sua área de trabalho, você ser excluído, não ser bem-vindo. As pessoas não querem papo com você por você ser crente, por você ser cristão, professar o nome de Jesus. Ser excluído religiosamente, onde lugares que não poderiam entrar por ser cristão, isso está acontecendo na Bahia. Na Bahia agora já está apertando para o cristianismo, aqui na Bahia. Começaram a limitar, regrar. Cristãos não podem mais ir em praças públicas. E se for, tem que ter autorização do governo, do prefeito, de algum órgão da prefeitura. Tem que pedir. Sabe aqueles pregadores, caixa de som na rua? Tem que pedir autorização. Mas não é uma autorização dada por um ano. A cada vez que for ministrar, autorização para pregar na Bahia. Autorização para pregar. O que vai pregar? O governo quer estar a par de tudo. Daqui a pouco é o nosso Brasil. Daqui a pouco esse clima aqui na gente. E não demora. Expulsos de sinagogas, o que resultava também em isolamento social, e perda de suas comunidades de origem, perdiam sua comunidade de origem, separação de família. Era algo assustador que estava acontecendo com eles, pelo fato de eles professar o nome do Senhor Jesus. Ou seja, quando juntava isso, a perseguição, a pressão, a exclusão social, a rejeição, a alma deles eram tentadas a voltar para os rudimentos, para serem aceitos. As almas deles eram tentadas a ir para o mundão,
porque eles eram bem aceitos. O mundo não vai engolir a igreja, não vai, sempre vai rejeitar. E aí os hebreus, eles eram tentados a desfalecer na fé, eles eram tentados a parar, porque chega a um ponto exaustivo, desgastante, que você diz: meu Deus, eu acho que não dá mais, preciso tomar alguma decisão, eu acho que eu vou abandonar isso aqui, pela pressão, pela rejeição, eu não aguento mais. Mas é interessante, tudo isso que surgia, essa pressão, tinha um objetivo, era fazer eles desistirem, né? Fazer negar a fé de Jesus e retornar às práticas do judaísmo tradicional. Negar a fé, abandonar. Hoje seria: abandonem. Peraí, eu estou passando pressão porque eu estou expressando a minha fé. Aí ele diz: será que vale a pena? Sua aula pode perguntar: será que vale a pena? Aí o autor aqui, a Bíblia diz assim: vale a pena. Vale a pena. Ele nos mostra isso, né? Eles iam negar a fé, retornar suas práticas, o judaísmo. Aí eu pergunto para você: o que tem se levantado sobre sua vida, que lhe empurra, que lhe impressiona a negar a fé, pressiona para poder abandonar a igreja, o que traz um desânimo, o que tem se levantado? Deles é a perseguição, mas qual é o seu inimigo? O pior dos inimigos é o invisível, que nos oprime. Qual a sua dificuldade que tem levado a você querer desfalecer ou desistir, né? O que tem, né, se levantado na nossa vida para que a gente queira desistir das coisas? Cada tem sua dificuldade, tem sua pressão, tem suas limitações, para que faça a gente negar a cruz. Aí o autor aqui no verso 34 diz assim, porque não somente vós compadeceste dos encarcerados. Ele disse assim: não foi só vocês que sofreram o que estava acontecendo com outros, que estavam encarcerados, que estavam passando por dificuldades também por causa do nome de Jesus, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Entende o que ele está dizendo aqui no verso 34? Que você sabe a dificuldade do outro que ficou triste, você ficou triste pela dificuldade da perseguição que estava acontecendo na vida de outros cristãos, mas sabendo também que você ia perder tudo por causa do nome de Jesus. Lembra que o autor está dizendo assim: vocês lembram? Ele está aqui voltando ao passado. Aí diz assim: vocês aceitaram perder tudo com alegria. Por que aceitaram perder tudo com alegria? Porque estava focado no Senhor, focado na palavra. Ele está trazendo aqui a lembrança do seu passado, do meu passado, e nos motivando a continuar com alegria. Ele está dizendo assim: você viveu dificuldades, mas você passou por ela, e com alegria, por ter o Evangelho gravado no seu coração. Lembra? Iluminar os vossos olhos. E você passou com dificuldades, mas você passou com grande alegria. O autor aqui, amados, ele nos ensina que a gente precisa ter patrimônios maiores e duradouros. Ele diz no verso 34 ainda: o espólio dos vossos bens, tendo ciência, tendo consciência, sabendo dessa verdade, de que ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios superiores e duráveis. Por que eles passaram grandes dificuldades com alegria? Porque o patrimônio deles era superior, estava no céu, e durável, eterno.
não era relacionado aqui na terra. Entende? Patrimônio maior no céu. Isso é o que gerava alegria no coração deles. Duradouro. Eles não se apegavam às coisas aqui da terra, mesmo que perdessem suas riquezas, mas eles estavam focados em algo maior. Note que o autor está direcionando você a tirar os olhos das dificuldades, do que gera dificuldades, ou das suas buscas em coisas daqui da terra, e diz assim: olha para o céu, olha para um bem maior, um patrimônio maior, e um detalhe duradouro, eterno. Estou entendendo? O fardo às vezes nosso está muito pesado, né? Que é o que nos leva a querer desistir. Pressão aumenta, e quando estamos o quê? Olhando para o alvo errado. Quando olhamos para o alvo que não é o Senhor, que não é Jesus, que não é as riquezas do Senhor, o fardo começa a ficar ainda mais pesado. O alvo errado. Por que o alvo errado? Porque o autor os hebreus estavam olhando para as dificuldades, querendo desistir, olhando para a pressão e querendo desistir. Para onde você está olhando? Para onde está direcionado o seu coração? Se você pensa em desistir, e que desistir não é a melhor opção, precisamos entender, buscar entender para onde é que os nossos olhos estão fitados, para onde é que a gente está olhando, qual alvo de fato a gente está olhando. Alvo errado, às vezes. Eles não perdiam a alegria quando perdiam tudo. Se você perdesse tudo hoje, como você reagiria? Você, por ser cristão, de repente vem uma ordem de que o cristão vai ser despejado, não tem como voltar atrás nela. Como você reagiria? Reagiria com um sorriso no rosto, com alegria e uma satisfação de saber assim: eu estou perdendo tudo, mas não estou perdendo a minha salvação. Eu estou perdendo tudo, mas não perdi a alegria do Senhor. Ou você se desesperava? Essa ação vai dizer exatamente para onde estão os seus olhos, para onde está fitado os seus olhos. Se é em coisas. Não estou querendo dizer que a sua alma ia se alegrar. Não estou querendo dizer que você não ia deixar de sentir angústia, mas uma alegria interna no coração e uma satisfação de saber que você está servindo a um Deus vivo, o qual garante a sua salvação. Amém? Amém. E um detalhe: por que eles perdiam antes, acontecendo com eles, perdiam os patrimônios e continuavam felizes? Porque o patrimônio verdadeiro, ele é superior e é durável. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado e minha amada: o seu patrimônio não está aqui na terra, porém ele é eterno. Esse é o motivo já de você ter uma grande alegria do Senhor, de continuar perseverando e não desistir. Tudo isso aconteceu o quê? No começo das suas conversões, porque ele disse assim: vocês lembram de quando vocês tiveram os olhos iluminados e as dificuldades que vocês enfrentaram? Aí eu pergunto para vocês: você lembra como foi o começo da sua vida espiritual, da sua vida cristã? Você está lembrado das dificuldades que você encarou até hoje? Você acha que dá para desistir? Ou continuar perseverando? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Lembra de tudo que você já passou. É só mais um obstáculo, é mais uma dificuldade. Outra coisa, não vai ser a única e não vai ser a última. Outras virão. Como você está se preparando? Como você está preparado para enfrentar essas dificuldades? Aí veja o que ele diz aí no verso 35. Ele diz no verso 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha o conceito que ele tem nos dado aqui, amado.
Eu creio que é para mim e é para você. Ele diz: não abandonei a vossa confiança. Pelo mais das perseguições que você já passou, pelo mais a que você está enfrentando e as que você ainda vai enfrentar, não abandone a sua confiança no Senhor. E a sua confiança não está em homens, não está em liderança, não está em pastor, não está no vizinho, não está na sua família, está no Senhor. Ele disse: não abandonem a vossa confiança, continue confiando, tem grandes resultados. Nós somos limitados, somos pequeninos, somos pecadores, e a gente precisa de algo que nos motive para continuar, não desanimar e não desistir. Aí ele diz que tem grandes resultados, tem coisas para acontecer que são duradouras, que são eternas, tem uma promessa. Aí ele diz assim: tem isso aqui, vamos alcançar, só continue perseverando, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, JP, tem um grande resultado no final, grande galardão, aleluia. Olha o que diz o verso 36: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Ou seja, a gente precisa fazer uma única coisa que a Bíblia pede aqui: perseverar. Não abandonem, continue perseverando, continue acreditando, não desista, não desista. Perseverar não é uma escolha, é uma necessidade. Vou repetir: perseverar não é uma escolha, é uma necessidade. Sabia disso? Olha o que diz, verso 36: com efeito tendes necessidade de perseverar. Com efeito tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Tomar café é uma necessidade, almoçar é uma necessidade, jantar é uma necessidade, dormir é uma necessidade, dependência de Deus é uma necessidade, perseverar e esperar é uma necessidade. Precisamos esperar, e para esperar precisamos ter esperança, uma alegria, um motivo, é o qual a Bíblia está nos dando hoje. Você tem um motivo para não desistir, você tem um motivo de continuar perseverando. O que eu preciso fazer? Faça a vontade de Deus, faça a vontade do que diz as Escrituras. A Bíblia o tempo todo não nos diz assim: vivam do jeito que quiser. Ele diz assim: faça a vontade de Deus. Para quê? Para receber as promessas dele. É o que diz o verso 36: com efeito tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Perseverar. Filhinho, filhinha, persevere, porque você perseverando, você fez a vontade de Deus, e isso você vai alcançar a promessa dele. Deus tem um monte de promessas para nós, e a gente alcança elas perseverando. Por isso que é uma necessidade que temos de perseverar como filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Mas que promessa é essa? Para que eu possa continuar motivado, para que eu possa continuar avançando e não desistir. Verso 37. O verso 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está chegando o tempo que ele vai vir.
está chegando o tempo, isso não vai ser tarde, ele vem e virá, é uma garantia, é a esperança para mim e para você. E como você faz isso? Pela fé. Pela fé, meu amado, minha amada. Ah, pastor, mas eu achei que exigia mais coisas. Não, negue a si mesmo, negue as suas vontades, persevere com esperança, crendo no Senhor, esperando, sabendo esperar. A Bíblia diz, se não me engano, Abraão, que ele esperava contra a esperança. Onde em alguns momentos da nossa vida, tudo você já não vê que colabora para você esperar, vai tudo contra ao que você está esperando. Continue esperando. Não deixe que as coisas do mundo que está à sua volta engula você. Eles continuem esperando, porque aquele que vem, virá. Aquele que vem, virá. Aí diz o verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Sabe o que está dizendo aqui? Espere, persevere naquilo que você não está vendo. Viver pela fé é continuar crendo, com alegria, com esperança, naquilo que você não está vendo. Crer naquilo que você pode pegar, que você pode ver, é muito fácil. Isso não é fé, é só uma ação. Mas a viver pela fé é aguardar o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele vai vir. Não é porque você está vendo, porque a Bíblia diz que Ele está vindo. Ele diz: ó meu justo, ó meu santo, o justo, ele vive pela a fé. Aleluia. Ou seja, meu amado, não adianta tentarmos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Não adianta a gente querer criar coisas. Não adianta a gente bater no peito e dizer assim: vai ser do meu jeito. Não adianta. O tempo é do Senhor, a promessa é dele. Ele faz do jeito que Ele quer e como Ele quer. Não adianta a gente tentar moldar ou mudar o nosso futuro. Sabe qual é o futuro do crente? Sabe qual é o futuro da igreja? É a glória. Você deveria dar um amém por isso, sabia? O futuro do crente é a glória. Mesmo que passe por um martírio, mesmo que passe por uma grande perseguição, mas se seu futuro é a glória, nada mais importa, seja a dificuldade ela qual for, você não perde a esperança. Aleluia. Moldar o futuro não dá. A gente às vezes quer tentar fazer as coisas, a gente quer tentar ser do nosso jeito. Não dá. Não adianta, meu amado, minha amada, a gente abrir ou fechar portas com as nossas próprias mãos. Freamos nas portas que está fechada e entramos nas portas que está aberta pelo Senhor. E assim avançamos. Não importa a dificuldade, não importa o que falem, continue perseverando. Deus te colocou nesse lugar. Eu creio que pela vontade dEle. Então não vamos retroceder. Pela palavra, vamos continuar avançando. Sabe por quê? Ele diz assim: se retroceder nele, em Cristo, não se comprais a minha alma. Não tem prazer. Entende? Mas ele diz no verso 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém. Ele diz: igreja amada, nós não somos dos que retrocedem. Para onde? Para a perdição. Que aí associa isso aqui exatamente ao texto que está falando do verso 25. Não deixar de congregar, como é costume de alguns, que estavam caindo na perdição. Eles retrocederam, caíram na perdição. Aí diz: mas vocês não são dos que retrocedem para a perdição, porque vocês vivem
que foram chamados a viver pela fé, com esperança, cheio de esperança, cheio de alegria, porque os seus olhos estão no Senhor, em algo maior, incorruptível, em patrimônios duradouros, eternos. É disso que ele está falando, nos motivando, nos encorajando a viver pela fé. Você vive pela fé? Você foi chamado a viver pela fé? Então as coisas que estão ao seu redor não podem te abalar. As coisas que estão ao seu redor não podem derrubar você. Somos também o que? Da perseverança. Fé, ela compõe a sua vida. A perseverança faz parte da sua vida. Somos também o que? Que apesar das dificuldades, temos o que? Uma necessidade de continuar crendo. Você foi chamado para isso. Em meio às tantas dificuldades, somos aqueles que creem para a conservação da nossa alma. Para a conservação da nossa alma. Vamos continuar crendo e não desistir. Deus está falando para a gente hoje: filho, continue crendo. Não desista. Não abandonem. Não se desesperem. Sabe por quê? Porque não acabou. Não termina aqui. Não acabou. Não é o fim. Não é o fim. Não é a derrota. Mas é tempo de vitórias. Tudo termina bem. Tudo termina na glória. Não é um fim desonroso, mas de glória e de poder. Não é um fim desonroso, mas de glória e de poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os discípulos terminaram sozinhos. Paulo disse assim: todos me abandonaram. Foi decapitado em praça pública. João terminou sozinho em uma ilha. Prisioneiros eram jogados nessa ilha para morrerem lá. Aconteceu isso com João. Outros mortos de cabeça para baixo, outros partidos ao meio. Jesus Cristo terminou seu chamado aqui na terra, a pregar em uma cruz, sofrendo admiração. Parece uma derrota, parece que perdeu, mas parece desonroso, mas terminou com glória e poder. Amém. Que na terra pode até ser desonroso, mas vamos prestar culto eternamente àquele que nos aguarda, aquele que disse assim para a sua igreja: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Foi o que Jesus disse para a igreja do Senhor, foi o que Jesus diz nas Escrituras para mim e diz para você: eu te aguardo, estou preparando um lugar. Sabe como é satisfatório, uma satisfação muito grande, quando você liga para alguém. Você liga para alguém, isso, eu me lembrei agora, essa semana conversando com uma pessoa, e disse que ia visitar ele, né? E ele disse assim: eu estou te aguardando, até o quarto eu já organizei aqui, esperando vocês. Isso é prazeroso, isso é consolador, acredita? Não sei para você, para mim é, sabe? Estou te aguardando aqui, até o quarto eu já preparei para vocês. Aí o que Jesus diz? Eu vou preparar um lugar para vocês, mas não é um lugar sem Jesus. Ele diz assim: para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É o que Jesus nos prometeu, e a Bíblia diz que aquele que vem, virá. Então enquanto ele não vem, glorificamos ao Senhor. Enquanto ele não vem, perseveramos na palavra do Senhor. Enquanto ele não vem, com alegria, pregamos a palavra. Enquanto ele não vem, dificuldades, pregamos a palavra, vivemos a palavra, nos agarramos uns aos outros, consolamos uns aos outros, com alegria, perseverança, vida de oração, pregando o Evangelho, falando as boas novas. Enquanto ele não vem, exercitamos a nossa fé cristã, para que, perseverando com esperança, agradamos ao Senhor, fazemos a vontade de Deus até que Ele volte, e com alegria
glorificamos ao Senhor, se alimentamos da palavra, continuamos firmes, perseverando que na doutrina, na comunhão, no repartir do pão, nas orações, e isso basta, para que olhando para o autor e consumador de nossa fé, a gente continue avançando, cheio de esperança, glorificando ao Senhor, não importa as dificuldades. A igreja é cheia de esperança e alegria, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é o que nos sustenta. Lembra do que aconteceu? Pois é, meu amado, minha amada, é o mesmo Deus que sustenta você hoje, é o mesmo Deus que cuida de você hoje, é o mesmo Deus que um dia você confessou Ele, cheio de alegria, enfrentou muitas dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, e hoje você tem o mesmo Deus, mas você está ainda mais cheio de vigor, porque você tem a palavra, ainda mais compreensão da palavra, e Deus tem trabalhado o nosso caráter, Deus tem trabalhado a nossa vida de uma forma para deixar sua fé robusta, sua fé mais forte para as coisas que hão de acontecer amanhã, mas o Senhor não nos abandona. E eu encerro com os Salmos, ele diz assim, que a bondade do Senhor certamente nos seguirão, a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão. Qual é a bondade? Bondade e misericórdia, amém. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida. Amém, meu amado? Fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou a continuar perseverando, com paciência, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja muitos obstáculos, o Senhor nos ensina a continuar crendo, o Senhor nos ensina, Pai, a continuar olhando para o Senhor, a firme na Tua palavra, com alegria, a estar perseverança, olhando para o novo céu e uma nova terra, a qual nos aguarda. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus, porque a Tua palavra é o nosso vigor, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos guiado, Pai, e cheios do Espírito Santo, o Senhor tem transformado essa igreja, cada membro a continuar firme e perseverando no Senhor, cheio de alegria, sabendo que nossos patrimônios, nossa riqueza não está aqui, mas está no céu. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa alma seja consolada. Oh, Pai, graças te damos. Que reflexões venham na nossa vida, para que a gente possa entender que o nosso Deus vive. Senhor, para que venhamos entender que o Senhor tem nos guardado todos os dias. Ah, não importa a dificuldade, seja financeira, seja enfermidades, seja portas fechadas, seja as trevas se levantando, o Senhor está conosco. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Graças te damos, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, diz que se submetendo ao Senhor, e o diabo fugirá de nós.